Oferecimento Além da Performance, treinamento em liderança, metodologia Liderarte International. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, Canal 25, mais um programa, mais uma semana que nós estamos aqui, já no mês de dezembro, o ano quase acabando, e nós trazendo aqui mais uma personalidade, mais uma pessoa para falar desse mundo corporativo, para falar, trazer ensinamentos, orientações para o nosso público. E no dia de hoje, nessa semana, nós recebemos aqui no estúdio Fábio Rodrigo Pinardi, um grande amigo de mais de 20 anos. Obrigado, que mais uma vez vem aqui a brilhantar nosso programa. É isso aí, Fábio, obrigado por ter vindo. Obrigado, Guina, agradeço a oportunidade, agradeço vocês aí do canal, dando a oportunidade para mim estar apresentando aí o meu tema e espero contribuir um pouquinho mais aí com vocês nesse patamar aí de gamificação. Legal. O Fábio é engenheiro da computação, graduado pela Universidade de São Francisco. Ele é pós-graduado no MBA pela FGV, em Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação, com experiência internacional pela Universidade de Ohio. O Fábio tem experiência de mais de 18 anos no mercado de tecnologia da informação, atuou em diversas áreas, como telecomunicações, analista de redes, desenvolvedor de software, participou de implementação de sistemas integrados. Enfim, tem uma experiência grande no México, já teve alguma atuação também nos Estados Unidos e Argentina e agora está começando... um projeto no Peru, na verdade. Peru, né? Tendo aí na empresa que eu estou atualmente, que é a PolyOne, né? E então tem um projeto aí de integração de uma das redes e estou responsável pela integração dessa rede, mais um projeto nosso aí. E uma coisa importante que não está no currículo dele, mas eu vou dedar, o cara gosta de rock and roll, né? Então, pelo menos bom gosto o cara tem. O heavy metal tá aí. O heavy metal tá em cima, né, Fábio? Tá em cima, não tem jeito, faz parte. Perfeito, obrigado por ter vindo. Fábio, agora nós vamos falar hoje sobre gamification. É isso? Isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho do processo de gamificação, que é uma palavra aí que está em inglês, né, que vem traduzida da palavra games, né, com a junção aí, e é um conceito basicamente novo que existe no mercado, né, pouca gente ouviu falar, então a gente vai falar um pouquinho desse tema e espero aí contribuir um pouquinho mais. E o que é a gamification? Bem, gamification, Guina, é o seguinte, basicamente existe dois pilares, né, antecessores à gamificação antes de eu explicar o conceito em si. Primeiramente, o primeiro pilar que ela tem surgiu na Rússia no início do século XX, qual o socialismo bonificava tanto a classe operária quanto militar, né, em substituição aos processos capitalistas. Então tinha bonificação lá no processo da Rússia nesse período. Depois, o segundo pilar que antecedeu a esse processo vem por volta dos anos 90 nos Estados Unidos, e aí é inserido a palavra diversão no ambiente de trabalho, né? Então são esses dois pilares. E aí, evidentemente, essa diversão com a bonificação junto ao contexto do trabalho surge a palavra gamification, né? Que em português traduzido é gamificação. Então, gamificação, resumidamente, são mecanismos que existem nos jogos ou nos games, no qual a gente pode aplicar esses mecanismos, né, para soluções práticas, soluções de problemas práticos, e engajamento da equipe, né, elevação da estima, etc., de uma maneira mais divertida dentro do ambiente de trabalho. Então, esse é um processo mais resumido de gamificação. A primeira vez que eu ouvi falar em gamificação, eu imaginei que só tivesse a ver com software, não necessariamente. O gamification ele pode ser utilizado, ele vai ser utilizado dentro do ambiente de trabalho e ele tem o software como recurso para medição.
Isso, o gamification ele não é só um software em si, ele é uma metodologia que a gente pode aplicar e aí podem entrar os softwares para auxiliar essa gamificação. Basicamente ele vai buscar alguns elementos que tem nos softwares, né, nos processos de jogos, de games, e pegar esses elementos e trazer ao mundo cotidiano, ao mundo real, né, para soluções de processos ou de problemas. Basicamente, quais são aí os elementos que a gente tem de gamificação? A gente tem, por exemplo, a pontuação, a bonificação, a gente tem a interação entre os usuários, que tudo isso os jogos, né, os games produzem, né? Então, são esses conceitos, esses são um dos conceitos. Depois a gente tem o desenvolvimento do enredo e da dinâmica para pegar todos esses bonificação, emblemas, etc., e unificar num enredo, num contexto, e aplicar esses conceitos num contexto chamado não jogos, ou contextos do mundo real, na verdade, né? Em foco ao negócio, ao atendimento do negócio. Então esse é o conceito de gamificação, não é só um software em si, mas é uma metodologia que a gente pode aplicar para soluções de problemas e engajamento da equipe. Resumindo, a empresa tem um objetivo, ela quer estimular a equipe a atingir aquele objetivo e ela utiliza, eu não sei se eu vou falar de maneira correta, mas ela utiliza marcadores para fazer com que essa disputa, essa competição venha atingir seus resultados. Correto, isso mesmo. A gamificação ela está exatamente nesse processo. Ela não depende exclusivamente de um software, mas sim de uma mudança de processos no qual a gente tende a bonificar, né, as pessoas para melhorar o engajamento desse processo, né, dessa solução, desse problema, e aí elevar a estima das pessoas para essa solução. Há um tempo atrás eu escutei aquele termo Serious Games. Serious Games. É parecido? Veja bem, o Serious Game, ele não necessariamente é um processo de gamificação. O Serious Games, usualmente, ele está ligado a um processo de aprendizagem, usualmente, né? É conhecido os Serious Games. A gamificação por si, ela é mais abrangente, ela tende a ser mais uma metodologia, porque envolve mudanças de cultura, envolve engajamento da diretoria e equipes, etc. Então ela é maior, no contexto maior do que um Serious Games. Um típico exemplo de Serious Games, a gente pode utilizar, por exemplo, como sendo um exemplo, um piloto de avião, por exemplo, um aprendiz de piloto de avião, pode, por exemplo, taxiar para fora do hangar, pode descer a pista, pode desviar o obstáculo, e cada fase que ele passa, ou cada objetivo que ele alcança, a gente consegue bonificá-lo, né? Passar de fase, dar emblemas para ele, etc. E com isso, o Serious Games, que está relacionado a treinamento, consegue atingir maior efetividade no aprendizado dessas pessoas. Além do fato também da pessoa, por exemplo, poder falhar, poder cometer erros nesses Serious Games, e simplesmente resetar lá o botãozinho e voltar a aprender. Aperta o reset e volta, volta né? a acontecer, que é o que às vezes etc. a molecada tenta fazer na vida real. Na vida real, consegue. Exatamente. Isso facilita o aprendizado dessa pessoa. Legal. Então, o Serious Gaming não é, na realidade, um processo de gamificação. Ele né? pode ser usado, mas não é exatamente um processo de gamificação. Legal. De maneira rápida, onde que a gente consegue aplicar isso no mundo corporativo? Me dá um exemplo de aplicação no mundo corporativo. Bem, a gamificação ela pode ser usada em abordagens diferentes, né, alternativas às ferramentas que a gente tem do dia a dia, como por exemplo, a gente tem aí 5W2H, diagrama de Shigawa e outras metodologias até mais extensas. Então, a gamificação vem de encontro para a gente fazer, por exemplo, encorajar as pessoas a mudar comportamento, facilitar aí o aprendizado, né, a maneira que se aprende, tornar mais fácil atividades que são tediosas e repetitivas, que está dentro da corporação. A gente tem série de atividades dentro da empresa que são tediosas, e a gamificação vem apoiar esse tipo de coisa.
Então, uma série de atividades aí, ou de fatores que a gamificação vem apoiar em relação a ajudar o ambiente corporativo. Legal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos pegar, inclusive, alguns exemplos que são muito conhecidos de gamification. Mas vamos fazer um intervalinho agora, Fábio. A gente entra com um café expresso aqui com o Dr. Basso e, na sequência, nós vamos falar sobre esses outros temas, tá bom? Ok. Vamos ver esse intervalo aí. Até daqui a pouco. Oi, vamos falar um pouco hoje sobre ronco. Quem não tem um marido que ronca? Quem não tem uma esposa que ronca? Isso não é fácil, mas tem solução. Primeiro, nós temos que determinar por que essa pessoa ronca, o que está acontecendo que leva essa pessoa a roncar. Tem que fazer um exame, além de uma avaliação clínica, além de uma conversa muito cuidadosa, fazer um exame para nós quantificarmos a importância desse ronco. O exame chama polissonografia. É um exame tranquilo, onde você passa a noite numa clínica e é feito um registro dessa noite de sono. Então, ronco tem tratamento, não é difícil resolver isso, não tenha vergonha de procurar um especialista. Aguardo você até a próxima dica. The sun, Mars, Venus. Olá, senhor Felipe. Eugênio. Realidade virtual? É, e realidade aumentada também. É mais foco pro meu aprendizado. A propósito, eu lhe trouxe mais um desejo. Pega um copo d'água pra mim, por favor. Uptime, a primeira escola do mundo com realidade virtual e aumentada. O Instituto de Vacinas Jundiaí tem atendimento humanizado e seguro. Tudo para atender você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé, 405, Anhangabaú. De volta aqui no segundo bloco do Café Corporativo com Fábio Rodrigo Pinardi, esse brother que eu conheço já há mais de 20 anos aqui, veio trazer esse conteúdo que foi, na realidade, tema do TCC do Fábio já há algum tempo atrás e está enriquecendo também aqui o Café Corporativo com essa informação. Fábio, na realidade, eu queria te perguntar o seguinte, como que os jogos, como que esses games eles podem atuar e como que eles podem ter uma relação direta no mundo corporativo, no rendimento, no resultado? Veja bem, a gamificação ela é aplicada nos grandes desafios das empresas ou das grandes corporações, que hoje é manter a equipe engajada, motivada e executando ou fazendo diversas atividades ao mesmo tempo. Então a gamificação vem exatamente como um case de sucesso para garantir aí esses três pilares, né? E ela com esse objetivo, né, ela produz, por exemplo, aumento de produtividade, ela nos ajuda a alcançar a inovação, ela facilita a comunicação e feedback e uma série de outros objetivos, uma série de outras funções que a gamificação pode prover. Por exemplo, como aprimorar a cada indivíduo ou dar meta a cada indivíduo a atingir os objetivos da companhia. Tá? Então a gamificação tem uma série de quesitos aí que podem nos ajudar no mundo corporativo. E qualquer empresa pode implantar um sistema de gamification? Por exemplo, uma grande empresa, uma média empresa? Sim. Como funciona? Toda empresa pode ter um processo de gamificação implementado, seja ele total ou parcial. Mas, evidentemente, como a gente sabe que no mundo corporativo, por exemplo, não é um passe de mágica, né? A gente não consegue chegar simplesmente com o conceito de gamificação e tentar aplicar se não tiver a infraestrutura ou se também não tiver o apoio para a mudança de determinados tipos de processos. Então, a gamificação, sim, ela pode ser aplicada em qualquer organização, porém ela requer que seja mudada ou seja suportada essa mudança. Evidentemente, também como sabemos, a gamificação tende a tendência das gerações mais novas, como geração Y e os advindos Z, né, que é a geração que ainda vai entrar no mercado, né, a ter mais facilidade em aceitar o mundo aí digital, porque já nasceram na era digital.
e as gerações mais antigas são mais resilientes a essa mudança, visto que existe um certo preconceito, principalmente em dizer que há o conceito de diversão no trabalho. Né? Como sabemos, por exemplo, se a gente olhar lá para os nossos pais, né, para os outros casos mais antigos, não existia ter diversão no trabalho. Era quase um sacrilégio, né? Era se eu venho trabalhar, eu não posso me divertir porque eu não estou aqui para isso. Né? Eu estou aqui para ganhar o meu dinheiro e ir embora para minha casa. Né? E como eu posso colocar diversão no meu trabalho? Jamais acontecia isso no processo anterior, e agora sim, realmente, com o processo de gamificação, sim entra a diversão aí no meio da coisa. Eu percebo que tem empresas que elas têm, principalmente equipes de vendas, né? As empresas elas formam lá 4 ou 5 times por estados, por Brasil, né? No país todo. Nas convenções, inclusive, uniformiza, muda a cor da camiseta que o cara vai para a convenção. Teve uma vez que eu estava lá na Bahia, lá na Costa Sauípe, e a gente na piscina e tinha uma galera lá de um banco, cada turminha com uma cor de camisa diferente lá no software. Eu acho que ali era o final da competição do ano. Isso é gamification? Isso são processos de gamification. Você está fazendo aí, evidentemente, um team building, que é chamado, né? É uma parte do processo de gamificação, no qual, por exemplo, definir camisas, emblemas, né, e etc., são tipicamente de jogos, são conceitos que vêm lá dos jogos, que são aplicados para esses, principalmente para time de vendas e time de marketing que tem que prover melhores serviços e produtos, e realmente enganja melhor o time ao foco naquele produto ou naquele serviço. Legal. Deixa eu perguntar um negócio que agora é curiosidade minha. A gente usa o Waze no trânsito, e aí conforme você colabora com o Waze, você ganha status. É um processo de gamification? Exatamente, é um processo de gamification. O Waze usa um processo dinâmico, né, que você vai ali navegando ali no dia a dia, né, no trânsito, e você vai postando dicas, você vai coletando, aparece lá uns desenhos, uns bombons, umas balas lá perdidas no trânsito, você vai juntando pontos e com isso vai te dando emblemas, você vai mudando, vai criando lá carinhas, né, vai aumentando, vai pondo coroinhas, né, etc., até você atingir o nível máximo. Realmente é tipicamente um processo gamificado do Waze. E algumas organizações, elas te dão a opção de você colocar sua foto, outros um avatar, né? Isso, exatamente. Nesse caso, tirar um pouco a característica do personagem ou da pessoa em si e dar outra característica a esse personagem. Por isso a gente coloca aí fotos, etc., e troca o personagem para que ele passe, né, entre aspas, a impressão de um mundo que não é real, porém competindo nesse mundo. E aí o cara brinca, né? Ele coloca o super-homem lá. Isso, né? Tem uma série de quesitos que a gente pode Agora aplicar. deixa eu te fazer uma pergunta crucial que vai determinar todo o conteúdo da nossa entrevista. Dá resultado? Vale a pena? Sim, vale a pena. Pelo já estudar e por ter praticado aí a parte do meu TCC, eu já vi várias análises e realmente a gamificação traz resultado. A gamificação é um processo que realmente a gente vê grandes corporações que têm déficits em alguns processos delas, principalmente na área de vendas, por exemplo, é um grande case, eu já verifiquei algumas, e a gente vê sucesso assim de 90% da organização realmente enganjar e trazer o resultado esperado, do objetivo esperado. Cai naquilo que o Fernando falou a semana passada na entrevista nossa, né? Tem que ter o clima, tem que ter todo aquele envolvimento da tua equipe e ela querer atingir o resultado, né? Claro, a gamificação tende a ser um processo que tem que ser suportado também pela organização, né? Ou seja, a diretoria, o consenso ali tem que estar querendo mudar esse processo e suportar toda essa estrutura, toda essa mudança que é feita pela gamificação. E evidentemente, como parte do mundo corporativo, a gente tem que estar sempre aí, que eu gosto de dizer, à luz da ética, porque também nem tudo é válido, evidentemente, no mundo corporativo, e tende a ser realmente aí um bom case de estudo para mudanças de processo na gamificação. Mas é isso aí. Muito obrigado por ter vindo.
Eu acredito que a gente já conseguiu com isso entender um pouquinho o que é o gamification e até identificar pessoas ou empresas que utilizem disso no nosso dia a dia, nas nossas profissões. Agora nós vamos lá para o Conde, eu vou levar o Fábio lá no Conde, embora ele já seja cliente, já conhece, mas vamos passear um pouquinho lá, que tem muita coisa ainda para a gente finalizar desse assunto. Então vamos lá para o Conde e semana que vem a gente volta com outro assunto muito interessante também, polêmico, mas eu vou deixar vocês na expectativa. Até daqui a pouco. Sente algum desconforto durante o sono? A Clínica Dr. Carlos Basso realiza polissonografia em adultos e crianças. Contamos com profissionais especializados, estrutura e equipamentos de ponta em um ambiente semelhante a um quarto de hotel. Faça uma consulta. 11 4586 2729. Sua família merece o melhor. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, e quando a gente fala de Conde, a gente fala de rock and roll, quando a gente fala de Pinardi, a gente fala de rock and roll, e estamos aqui inspirados em Creedence. E vamos falar um pouquinho mais a respeito desse tema que o Fábio trouxe para a gente lá no estúdio nosso, que é o gamification. E o tempo foi curto, a gente não conseguiu falar tudo que nós queríamos, e eu queria que o Fábio, trouxe o Fábio aqui para a barbearia para ele contar um case para a gente que aconteceu em Berlim, né, Fábio? É isso Conta mesmo. Isso aí. É isso mesmo, Guilherme. Nós temos um case bastante interessante lá em Berlim, uma empresa chamada Fashion Revolution. Ela é uma empresa que produzia aí, evidentemente, coisas para moda, né? E foi colocado lá em Berlim, um totem, na verdade, no qual se vendia camisetas dessa marca, né? O custo era irrelevante, era como 2 euros a camiseta, porém ao inserir o dinheiro nesse totem, era colocado um vídeo, era demonstrado um vídeo para o usuário, para o comprador, mostrando todos os maus tratos, todo o processo de maneira ilustrativa, né, errônea da empresa, vamos assim dizer, e dava a impressão, ou passava-se a impressão para o usuário que a empresa não era de boa índole, na verdade. Ou seja, foi né? feito já providencialmente. Providencialmente. Né? E com isso era proposto a decisão, evidentemente o usuário, né, o comprador não sabia disso, e dava-se a decisão, né, o poder de decisão para o usuário, né, seguir com a compra ou não. Era feita uma pergunta se ele gostaria de seguir com a compra ou não. E por incrível que pareça, só por esse poder de decisão, que é esse processo, né, que foi gamificado aí, 90% devolvia, perdia o dinheiro de volta, na verdade, não continuava com a compra, e 10% mesmo assim seguiram com a compra. E o que a Fashion buscou nisso, né? A Fashion queria, na verdade, buscar um usuário, né, um nicho de mercado, um usuário que tinha o poder de decisão, né, e um nicho de que seriam fidelizados à marca e tinha honestidade como premissa dessa marca. Pois é, muito legal isso, até porque a honestidade é base de qualquer gamificação na empresa. Até eu agora vou contar um case super positivo da Uptime, que é a nossa patrocinadora. A Uptime, ela tem um trabalho anual de uma competição que envolve todas as áreas, que envolve bons resultados dos alunos. Cada uma das unidades pontua conforme ela traz um bom resultado. E isso tem um programa muito forte também até de compliance mesmo, né? de controle, para que não haja nenhum tipo de fraude, e as pessoas engajaram nisso. Hoje as pessoas elas até se denunciam. Puxa, eu fiz um negócio aqui, eu acho que não vai valer. Eu vejo as pessoas se denunciarem. Então isso é muito bom, porque faz a empresa engajar nisso, as pessoas entram nisso, elas confiam nesse game, e isso é muito legal. Então, a título até de sugestão aqui do Café Corporativo, comece a pensar o que você pode fazer de gamification na sua empresa e vamos para frente. Curta o Café Corporativo no YouTube, curta o Café Corporativo no Facebook. No YouTube você se inscreve, no Facebook você curte.
recebe as nossas novidades, e qualquer novidade também que você queira nos trazer, manda um e-mail para aguinaldo@cafécorporativo.com.br. E até a semana que vem, quando a gente volta aqui. Oferecimento Além da Performance, treinamento em liderança, metodologia Liderarte International. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023.